Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Maravilha, maravilha, meus irmãos. O Senhor estava ali assentado e pensando: este ambiente está um ambiente como cheio do céu. Aleluia. Vou pedir só para o teclado ser um pouquinho mais baixo. Você pode fazer o fundo dele. Possa ser que esta seja a nossa última ceia. Sempre que eu venho participar de um culto, independente de que seja ceia, qualquer coisa, eu já venho com esse pensamento: pode ser que seja o último, porque eu estou aguardando um grande culto. Estou aguardando um culto que não vai ser dirigido pelo pastor Bósio, não vai ser dirigido pelo pastor Melquisedeque, não vai ser dirigido por nenhum ser humano, mas a Bíblia diz que este culto será dirigido pelo Senhor Deus, e lá estarão todos os salvos congregados. E esse culto pode ser o próximo. Talvez a gente nem termine essa ceia, porque se eu vir para a casa de Deus pensando que vai terminar, não vale a pena. Eu tenho que ter a certeza e a convicção de que daqui a pouco o próximo culto me espera. E eu vou estar. Aleluia. Pode diminuir um pouquinho mais o teclado. Um pouquinho mais baixo. Meus irmãos, eu estava em casa orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra. Talvez eu não pregue como eu costumo pregar, mas o Senhor me deu uma palavra de reflexão para todos nós. E como a palavra não é minha, a igreja não é minha, e quem cuida da igreja é o Espírito Santo de Deus, e quem dirige as nossas vidas é o Espírito Santo, ele sabe o que nós precisamos. E com certeza o que Ele tem para nós. Nós já ouvimos Deus falar aqui nos louvores, na palavra que foi lida, e nós continuamos dentro desse tema que está sendo desenrolado o culto desta noite. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. E os versículos 5, 6 e 12. Agradeço aqui a presença da minha esposa, minha companheira, que ora e me filma e transmite o culto, né? Para que depois ela fale que eu estou bonito. Isso depois a gente resolve, mas se ela fala, fala. Lucas capítulo de número 24, os versículos números 5, 6 e 12, diz assim: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E o verso de número 12 diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém. Queridos irmãos,
para que nós possamos, para que todos possam me acompanhar ou acompanhar o nosso raciocínio daquilo que Deus colocou no meu coração, nós vamos tratar de um assunto específico: túmulo vazio, vitória da igreja. É sobre este tema que nós vamos falar nesta noite. Na verdade, quando nós falamos de túmulo, nós estamos tratando de um lugar onde se encerra ou aparece todas as coisas. É lá no túmulo que se revela a intensidade da nossa fé, daqueles que têm. É no túmulo também que se revela os nossos propósitos. É no túmulo que são reveladas as nossas obras. No túmulo se revela o nosso testemunho. E se fosse continuar falando, teríamos tantos outros predicados para falar de revelação no túmulo, naquele momento em que lembramos das coisas boas ou más, do que nós fizemos de bom ou fizemos de ruim. Quando nós discorremos a história secular, nós vamos encontrar alguns túmulos que não passam de verdade de túmulos. Poderíamos falar aqui, ou vamos falar do túmulo da mentira. É aquele túmulo onde as pessoas iludidamente chegam e dizem lá: Elvis Presley não morreu, ele continua vivo. Mentira. Ayrton Senna não morreu, não vai morrer nunca. É mentira, porque morreu, está sepultado. E outras tantas pessoas que são cultuados como se estivessem vivos. São exemplos do túmulo da mentira. Mas também nós temos o túmulo do engano, quando alguns nomes como Buda, Maomé, Padre Cícero são cultuados como se fossem deuses, e isso é mentira, porque só existe um Deus, e é esse que nós servimos. Mas tem alguém que vai lá e cultua este e outros nomes como se fossem deuses. Nós temos também o túmulo da vergonha, aqueles túmulos ou túmulo quando chegamos próximo e as pessoas estão ali cultuando, reverenciando alguém que num ato vergonhoso, talvez imoral, faleceu, e alguém chega e chora como se aquele ato fosse um troféu. Pessoas que envergonharam não só a Deus, como também a sociedade, quiçá a família, e são cultuados como se fosse o maior troféu. Também temos o túmulo da justiça, aqueles que as suas declarações desprezaram a glória, a majestade e a soberania de Deus. Tivemos na nossa história
que em pouco tempo seria mais popular do que Jesus. Mas como existe o túmulo da justiça, a Bíblia diz, ou melhor, a história diz, que este cantor foi assassinado por um fã com 3 tiros. Aquele presidente que disse, ao receber apoio dos seus correligionários, que nem de Deus precisava para subir a rampa do palácio, e antes que ele tivesse a oportunidade de chegar pelo menos perto, morreu e teve que subir a rampa do palácio dentro de um caixão, nas costas dos calides. A Bíblia diz que um homem chamado Herodes era rei, fez alguma coisa que o povo aplaudiu, mas ele esqueceu que a sua atitude tinha sido permissão de Deus, e por justiça a Bíblia diz que ele foi comido de bichos. Mas as Escrituras Sagradas registram túmulos reveladores. Por exemplo, o túmulo de José do Egito. A Bíblia diz que José, quando vai se despedir dos seus filhos, idade avançada, já no leito aguardando a morte, ele se lembra e coloca a sua fé em evidência. Deus por certo vos visitará. Em outras palavras, vocês estão no Egito, vocês estão escravizados, mas existe uma promessa da parte do nosso Deus, e eu creio nesta promessa, e Deus por certo vos visitará, e no dia que Ele vos visitar, jurem para mim que vocês vão levar os meus ossos, porque eu também faço parte desta promessa. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala de um túmulo de fidelidade. Quando foi colocada à prova a fidelidade do último profeta, ou melhor, o maior profeta nascido de mulher, segundo o registro das Escrituras, que era João Batista, teve apenas 3 mensagens, e que ecoam alto em nosso coração, mas uma delas custou a sua cabeça no prato. Mas aquele homem de Deus, homem fiel, não negou a sua fidelidade, permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia! E se eu tivesse a oportunidade de chegar no túmulo de João, eu com certeza louvaria o nome do Senhor pela fidelidade que ele teve e permaneceu, ainda que lhe custou a cabeça. A Bíblia fala de um túmulo, que é o túmulo da ressurreição. Um homem de Deus acompanha um profeta, não pelo profeta, mas pelo chamado, e ele desempenha o seu ministério, morre, é sepultado, e dias depois alguém está levando um defunto para sepultar próximo a
Mas os inimigos aparecem, e aquelas pessoas que estão transportando aquele defunto se assustam e jogam o defunto na cova daquele homem de Deus. E a Bíblia diz que ele foi ressuscitado. Eu estou falando do profeta Eliseu, homem, aleluia, o qual Deus escolheu para dizer que existe sim milagre da parte de Deus, mesmo na hora que parece que tudo está acabado. Aleluia, oh glória, aleluia. Eu ainda preciso falar de um túmulo específico, não é especial, é específico, que é o túmulo da glória de Deus, ou o túmulo que foi reservado para a manifestação da glória de Deus. E Jesus pergunta: onde colocar o defunto? E alguém responde: ali. Mas não adianta, tem 4 dias que está sepultado. Não tem nenhuma esperança. E Jesus vai até o túmulo, e quando chega naquele túmulo, ele diz: Pai, eu sei que tu me ouves, mas aqui é para manifestar a tua glória e para que este povo saiba que eu fui enviado por ti. Aleluia. E a Bíblia diz que ele manda e Lázaro sai atado e enfaixado, mas não resistiu à ordem do Senhor Jesus Cristo, e a glória de Deus foi manifestada naquele lugar. Mas eu preciso finalizar a mensagem desta noite falando de um túmulo diferente de todos esses, um túmulo com outras características. Este túmulo tinha outras características. Primeiro, porque ele foi profetizado. Não foi um túmulo qualquer. Os profetas, os patriarcas e até quem andou com Jesus profetizou acerca deste túmulo. Um túmulo que não foi feito às pressas. A Bíblia diz que este túmulo foi preparado com antecedência, porque quando Jesus está pendurado na cruz e as horas estão se passando, José de Arimateia chega lá e diz: eu quero o corpo do meu mestre para sepultar em um sepulcro que é da minha propriedade, mas que já está preparado, e é o mestre que vai para lá. Então não foi um túmulo de última hora, um túmulo que causou preocupação nas autoridades, porque ao sepultarem Jesus, a Bíblia diz que Pilatos libera uma escolta de 4 soldados e manda guardar com segurança aquele túmulo. Um túmulo bem cuidado, bem diferente dos outros. A Bíblia diz que de manhã, bem cedo, as mulheres foram levar especiarias, foram cuidar do túmulo. Então não era um túmulo qualquer. Na verdade, quando nós andamos ou ouvimos de várias partes do mundo, os homens, ao visitar os túmulos, chegam em algum lugar e lá tem uma lápide e está escrito: aqui jaz, ou seja, ali está, embora desfeito, o corpo de personalidades que se destacaram em suas épocas.
Mas tem um detalhe: quem sai para visitar Jerusalém, ele não vai visitar o túmulo onde existe restos mortais, mas ele chega para visitar um túmulo que está vazio. Aleluia! Aleluia! Um túmulo diferenciado em todas as situações. E hoje este túmulo está vazio. Segundo o texto que nós lemos, a voz do anjo, naquela manhã de domingo, primeiro dia da semana, ecoou no ouvido daquelas mulheres e ecoa ainda hoje em nossos ouvidos. Não está aqui, ressuscitou. Aleluia! Ceia do Senhor, momento de reflexão, momento em que nós paramos para pensar nos três momentos principais da nossa vida. Momento de refletir o que éramos, onde estávamos, como vivíamos. Momento em que glorificamos a Deus pelo que somos, por onde estamos, pelo gozo que sentimos, pela glória, aleluia, que é manifestada da parte de Deus em nosso meio. Mas também é um momento que a nossa alma jubila pela esperança, pela certeza que nós não ficaremos aqui. O céu nos espera, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou e Ele disse: para onde eu vou, vocês vão também. Túmulo vazio é a certeza de que Jesus está vivo. Se eu parasse de pregar aqui e aguardasse 3 minutos em silêncio, ia começar a voltar. Glória, aleluia, glória, glória, ia incendiando. Não é porque eu parei de pregar, é porque o dono da mensagem está vivo e está aqui. E Ele, aleluia, manifesta, aleluia, se manifesta entre nós, derramando a sua glória. Com certeza, como acontecia na época de Jesus, haviam aqueles que seguiam a Jesus porque estavam aguardando os milagres. Haviam aqueles que estavam andando com Jesus simplesmente por uma curiosidade. Mas tinham aqueles que estavam andando com Jesus porque eles queriam receber, como foi dito por Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E hoje aqui não é diferente. As 3 classes estão aqui dentro, e você identifique em qual classe você está, e se está aguardando a volta de Jesus, deixa que Ele se manifeste em sua vida.
se apresenta ao apóstolo João na ilha de Patmos. Ele diz: João, quando está diante do resplendor, ele escreve: caí aos seus pés, mas o Senhor estendeu a sua destra sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Aleluia! Oh, glória! O evangelista Mateus, quando fala deste fenômeno, ele registra: eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O evangelista Mateus está dizendo: o episódio, o momento foi tão grande, aleluia, oh glória. Quem estava dentro deste sepulcro era tão importante que homem nenhum veio aqui para abrir. Deus moveu o céu, aleluia, e enviou um anjo, removeu, tirou a pedra e assentou-se sobre ela. Eu preciso dizer, aleluia, neste túmulo, para este túmulo, ele não volta mais. Dele aqui não tem mais vestígio. O anjo senta, aleluia. Pilatos sela a entrada do túmulo com o seu anel, mas Deus manda um anjo para selar a abertura do túmulo e ninguém mais. Aleluia. Túmulo vazio é a nossa certeza de que Satanás está derrotado. Eu não tenho nenhuma preocupação com Satanás. Teria se o túmulo não estivesse vazio, mas como o túmulo está vazio, eu não tenho, porque o apóstolo João escreveu: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Jesus, aleluia, venceu a morte, aleluia. E se ele venceu, a minha vitória está garantida. Nenhum de nós viemos esta noite a esta casa porque Deus brigou com o diabo para fazer com que eu viesse aqui. Negativo. Viemos a esta casa porque somos comprados pelo sangue de Jesus, por aquele que já venceu, por aquele que ganhou na cruz do Calvário a nossa vitória. Graças a Deus. Aleluia. Com certeza não fosse por isso, pastor Márcio, meu querido pregador, se não fosse desta forma, com certeza eu nem estaria aqui, porque talvez Jesus ainda estava brigando com o diabo lá, mas ele não briga, ele é vitorioso, ele venceu, ele é o Senhor, ele não
sozinha, o túmulo está vazio, a vitória é nossa. Túmulo vazio, certeza plena de que nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, quando os romanos entendiam que eles eram fortes, que eles eram superiores, que eles tinham condição de prevalecer, ele escreveu dizendo: eu sou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, porque Ele ressuscitou. E então, o que eu tenho para dizer para vocês, que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Estou pregando e o Espírito Santo está falando comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que tem pessoas aqui dentro, eu não gosto de falar dessa forma, porque Ele sabe quem é, Ele sabe quem precisa, e até que eu estou querendo saber, Ele não me diz, então eu vou dizer o que Ele está me falando. Aqui dentro tem pessoas que vieram em busca de um milagre aqui neste lugar, e o milagre está acontecendo porque o túmulo está vazio. Foi isso que Pedro disse quando foi preso, depois de que aquele paralítico foi curado. Olha, se vocês querem saber com que autoridade, com que poder, em nome de quem esse moço foi curado, eu vou dizer: em nome daquele que vocês crucificaram, em nome daquele que foi sepultado, mas é em nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. É em nome dele que o paralítico está são e andando no meio de vocês. Túmulo vazio é a certeza de que iremos ser arrebatados a qualquer momento. Talvez uma palavra que encanta a minha alma, uma palavra que faz com que eu esboce uma alegria repentina, seria dizer nesta noite: o túmulo vazio é certeza de que você vai receber muitas bênçãos. Com certeza nós pularíamos de alegria, mas o túmulo vazio me traz uma mensagem muito mais alvissareira. Aleluia. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo em fogo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Só que nesse dia eu não estarei aqui,
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem, os tornará a trazer com eles. Queridos irmãos, o túmulo vazio é a certeza da nossa ressurreição. E o apóstolo João, quando teve a revelação do capítulo 5 no livro do Apocalipse, ele disse: eu vi um grande culto naquele céu. Aleluia. Com certeza maior do que o de hoje, mas não com menos espiritualidade. Maior do que o de hoje, com um número de pessoas, mas não menor em significado. Aleluia. Aleluia. O que aconteceu com João está acontecendo com alguns aqui nesta noite. Aqueles que estão correndo, precisando sair mais cedo, não vai. Mas quem não está, tem. Está acontecendo o mover do Espírito Santo, as lágrimas descerem. Porque João chorou. Chorou por quê? Porque ele viu ali naquele livro está o nome de todos os salvos. Ali naquele livro está a redenção daqueles que creram. Ali naquele livro está tudo que eu preciso saber. Só que tem um detalhe: não tem ninguém aqui que pode abrir o livro. João olha e João procura. Entre os povos não tem. Entre as tribos não tem. Entre as línguas não tem. Entre as nações não tem ninguém que pudesse abrir aquele livro. Meu Deus, aleluia! Restou para João chorar. E a Bíblia diz que ele chora. Mas enquanto ele está chorando, alguém chega e diz: João, João. Eu vou repetir o nome porque é precioso. João, João, não chore. Ali está. Seria bom se nós nos transportássemos para essa cena que vai ser daqui a pouco. Aleluia. Oh glória, aleluia. 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 Oh glória. Ali está o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto. Está no passado, João. Ele foi, ele morreu, foi morto, mas tem um presente: está vivo e vivo para sempre. Aleluia, oh glória. Túmulo vazio, vitória da igreja. A minha vitória não é porque Jesus morreu, mas porque ele ressuscitou. Aleluia. A minha vitória não é a beleza do túmulo que está em Jerusalém, mas é a alegria de não ter nenhum vestígio do meu Senhor. Ele ressuscitou, está voltando para buscar a sua igreja. Eu vou subir. Se tem mais alguém que vai subir, se manifeste nesta noite. Porque Jesus está voltando. Amém. Amém, irmãos. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Jesus